Olá, estamos ao vivo? Sim, já estamos ao vivo. Oi, boa tarde, o pessoal tá entrando, que legal, boa tarde a todos. Nosso convidado também já entrou, que legal, que bom. Vou esperar só o pessoal ir entrando. Vou falando um pouquinho aqui. Boa tarde para todos. Obrigada aí pela participação de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Dani Dias, sou executiva de RH na Atua, né? E quero contar para vocês a minha alegria, né? Que a gente iniciou essa semana as lives e a gente... Deixa eu só perguntar para vocês, o som tá bom? Tá legal? Só me confirmem aí, por favor. Se o som tá legal, vocês estão me ouvindo bem? Então tá bom. Então, tô muito feliz que essa semana a gente iniciou aí as nossas lives e a gente vai fazer agora com frequência toda terça e quinta. E quem não teve a oportunidade de assistir a da terça, a gente fez com a Adriane Boeri, né? E o link tá na bio aí do nosso Instagram. Então, tô muito feliz com isso e vou chamar o nosso convidado especial dessa semana, né? O Bernardinho, para ele bater um papo bem legal com a gente sobre os desafios da liderança. Tá bom? Boa tarde para quem tá entrando. O som tá bom, né? O som tá bom. Vamos aguardar o Bernardinho. Oi. Olá! Oi, Dani. Tudo bom? Tudo ótimo. Estava acabando de comer um biscoito com café aqui. Obrigado. No horário do almoço, né? Acabei o almoço agora. Rapidinho. Tá bom. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá bom. Bom, Bernardo, já queria começar te agradecendo em nome de toda a equipe Atua, né? Nos nossos diretores que estão aí nos assistindo, o Hélio, a Adriane, e da nossa toda a equipe back-office também. A gente tem aí a Marcélia, a Bia, todas nos assistindo, né? O pessoal tá aí todo se concentrando para mandar as perguntas pra gente, que a galera foi colocando. Legal. E a gente já conversou um pouquinho sobre a Tua, mas fazer uma breve apresentação até para as pessoas que estão entrando, né? Então, a gente é uma empresa do grupo Qualitar e a gente é focado no RH, em dar apoio, né? Estrutura de RH para pequenos e médios empresários, né? Então, a gente trabalha com todo um conceito de consultoria, mentoria e próprio coaching para apoiar esses pequenos e médios empresários no dia a dia com a gestão de pessoas, que é algo bem desafiador, né, Bernardinho? Por isso que foi daí que a gente surgiu com a ideia de convidar você, né? Eu já tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente, fiquei muito feliz, assisti a sua palestra e a gente ficou muito falando, nossa, para falar de liderança, né? Nada melhor do que a gente ter um grande exemplo e um grande líder para a gente, né? E aí eu queria, né, aproveitar esse momento aí para você contar um pouquinho para a gente. Eu separei alguns tópicos, as pessoas também foram já enviando algumas questões. Queria deixar você bem à vontade, né, para contar, mas queria conhecer um pouco da história de quando você percebeu que era um técnico, né, que era um líder, que você contasse um pouco isso pra gente. Vamos lá. Primeiro, assim, desde menino, né, no esporte, foi meio identificado ali pelo meu treinador que eu tinha alguma capacidade de liderar, mas, enfim, meio que puxar um pouco a fila da história. Então, o que acontece é que esse cara meio que me escolheu como capitão de time e desde muito cedo. Então, um pouco dessa característica, né, as pessoas tinham um pouco dessa visão a meu respeito, que eu tinha um pouco, mesmo quando jovem, alguma forma assim, meio que de comandar alguns processos, coisas dessa natureza. E eu
Mas realmente, as coisas foram se desenvolvendo, né? A carreira de esporte e tal. E quando apareceu a oportunidade para ser treinador, né? Eu estudei economia, me formei em economia na PUC do Rio e tal. Eu abracei, não porque eu me via como um grande líder ou porque eu tinha essa capacidade inata de fazer, era muito mais a paixão mesmo pelo vôlei, a paixão pelo processo, treinamento, desenvolver gente. Essa era uma coisa que eu sempre treinar. Bernardinho obsessivo por treinamento. Treinamento desenvolvendo a sua capacidade. Quanto mais eu treino as pessoas, quanto mais ferramentas eu disponibilizo para elas, né, mais condições de elas realizarem aquilo que elas se dispõem a realizar. Então, mas ao longo do tempo, me tornando um treinador, e eu comecei a ver que era muito além da questão técnica apenas, ou estratégica, ou até física, mas tinha a ver com gente. Eu acho que, assim, um treinador de esporte, ele é um profissional de RH, profissional de gente, porque ele só tem gente. Ele tem que trabalhar tecnicamente as pessoas, ou seja, seus hard skills, onde é que eles são bons, escalar corretamente, posicionar corretamente as pessoas dentro da empresa, é algo importante, né? Alinhar estratégias, como é que nós vamos chegar lá? O nosso foco da nossa empresa é esse, nós temos que conquistar essa medalha, nós temos que, né, bater essa meta, então como é que a gente alinha, né, e faz que as pessoas se comprometam em relação, né, ao processo e ao objetivo. Então é tudo muito similar, né? O técnico de vôlei, o técnico de esporte, ele não tem outra matéria-prima que não seja gente, né? Assim como, né, quem trabalha com isso trabalha com gente. Vão ter as máquinas, vão ter as ferramentas, vão ter tudo aquilo, mas a ideia realmente é trabalhar com gente. Eu até brinco quando eu vou nas empresas, grandes empresas que têm departamentos, né, sólidos, né, digamos, robustos, né, de gente. É interessante como o Rony, na reserva, chama essa área chama de fontes humanas, né? São fontes de conhecimento, fontes de energia, fontes de tudo, né? E é muito legal. E aí eu brinco dizendo, olha, eu sou aqui quase que colega de vocês, porque é o que eu tento fazer. E tento aprender. Os livros que eu leio falam muito disso, né? De liderar no momento de dificuldade, de manter o fio terra conectado no momento de, digamos, de êxito, né? Porque as pessoas, nesse momento, a gente está muito focado na questão da liderança, na crise. Mas a gente tem que pensar também o seguinte, e no êxito, né? No grande resultado, quando há aquela coisa de você, poxa, agora somos melhores, somos os líderes, estamos lá, e como é que você também, né, mantém o foco das pessoas e não faz com que elas percam um pouco a perspectiva do que elas têm que fazer. Verdade. E nessa sua caminhada, teve algum líder, né? Que até eu ia te perguntar essa questão, você falou que foi a paixão pelo esporte acabou te desenvolvendo nessa liderança, né? Mas teve algum líder que te inspirou? Olha, quando eu, né, migro e assumo essa atribuição, eu comecei a ler tudo a respeito. O primeiro livro que eu li, escrito por duas pessoas, uma do esporte, chamada Dan Shula. Dan Shula, ele foi treinador de um time de futebol americano do Miami Dolphins. E ele escreveu um livro muito interessante, Everyone's a Coach. Todo mundo, em algum momento, tem uma atribuição como coach. Pode ser em casa, na orientação dos seus filhos, pode ser, né, o que quer que seja. Mas o título é interessante porque ele é escrito por esse cara do esporte e por um outro cara que é de gestão empresarial. Gestão, que é o Blanchard. Não lembro o primeiro nome dele, Ken Blanchard, se eu não me engano. Mas, enfim, qual era a ideia dos caras? A gente falar, né, dos paralelos que existem entre o esporte, né, e o mundo corporativo. Como é que a gente consegue efetivamente entender que são coisas muito semelhantes, né? Formar times, engajar as pessoas, né? Criar um foco, enfim, tudo aquilo que a gente tem que fazer. E eu comecei, então, a me interessar pelo tema e a ler, porque eu trazia, muitas vezes, do mundo corporativo, coisas para mim seriam importantes no meu dia a dia com as equipes que eu dirijo. E assim como eu acho que a nossa experiência de cá, muitas vezes, ela ilustra situações que são muito interessantes para o mundo empresarial, o mundo corporativo. Né? Apenas, não é nada diferente, apenas é uma situação diferente porque todo mundo observa, tem um quê de paixão, tem uma cor bonita, digamos assim, para você ilustrar alguma situação. Né? Mas são muito, muito similares. Então, você lê. Então, eu leio ali, eu tenho aqui, nesse momento aqui na minha frente, na mesa, tenho quase 5 livros. E, assim, Michael Jordan, sabe, porque não era um coach, mas era um líder dentro da quadra. Grandes treinadores de todos os esportes. É uma pena que no Brasil se escreva tão pouco. Há grandes cases no Brasil de esporte, obviamente no mundo corporativo. Agora
começa a surgir um pouco, né, mais biografias, mais... desde que ali começou com um sonho grande, falando um pouquinho da trajetória dos grandes três grandes empresários, e aí começaram, então, a surgir alguns títulos. Mas no esporte ainda é pouco, entendeu? E o último livro que eu li, vou até botar aqui, já está em português, mas o meu é em inglês ainda, chamado $1 Trillion Coach. Isso aqui é o meu oráculo hoje. Esse cara é um cara oriundo do esporte, Bill Campbell. Foi traduzido como treinador ou coach, eu não lembro agora, de $1 trilhão. Tem em português, eu diria, todas as pessoas que, não apenas líderes, mas pessoas que de alguma forma trabalham com gente, deveriam ler. Porque ele é fundamentalmente uma pessoa de gente. O livro é escrito por pessoas que foram coaches dele, ou seja, pessoas as quais ele, né, deu orientação, né, deu mentoria, etc. Ele é oriundo do esporte, embora formado em economia como eu, mas ele depois migra aos 40 e poucos anos para o mundo corporativo. E por que $1 trilhão? Porque o título é interessante. Porque ele foi coach de gente como, né, quem escreve o livro, ACO da Google, né, Eric Schmidt, ou seja, uma empresa de bilhões e bilhões, do Steve Jobs, do Ben Horowitz, e assim vai. Então, somar as empresas desses caras, dá muito mais de $1 trilhão, para ver a força, né, e a significância desse cara chamado Bill Campbell, que para mim hoje se tornou assim, né, uma grande referência. O pessoal está perguntando o nome do livro. O livro chama-se, em português, esse em inglês está o $1 Trillion Coach. Em português, ele foi traduzido como ou o coach ou o treinador de $1 trilhão, mas não é fácil, não é difícil de encontrar. Já tem em português, já até presenteei algumas pessoas com o livro. Ah, que legal, ótima dica. Bom, eu também tenho uma dica de livro, ó. Esse é antigo, mas continua vendendo, continua bem, cara. Acabei de ler, né? Eu ia ganhar, mas resolvi comprar, né? Só tá faltando autógrafo. Muito, muito boa a leitura. Gostei muito, muito. E assim, você também dá... Você vê que o lance do Transformando Suor em Ouro, claro que conta uma história, mas ele é uma coletânea de coisas. Eu trago muita coisa de, né, pensamentos, frases legais, e, né, ideias de diversas pessoas, do mundo forte ou não, né? Muitas frases legais, assim, é bom saber também esses bastidores, né? E essas histórias que a gente não sabe e de quem está vivenciando aquilo, né? Bem interessante. E os ensinamentos que dá totalmente para essa comparação que você faz com o mundo corporativo, né? Que é bem interessante. A ideia é essa. Outro interessante também que eu requeria essa semana, para vocês que são de, né, a gente. Eu fiz um estudo sobre a questão da empatia, né? O quanto isso é importante. Então, eu comecei a ler agora, assim, um livro pequeno, um estudo de Harvard, que vale super a pena, da Sextante, Empatia. Vale muito a pena, porque estamos falando de gente, sem empatia não há como liderar nada. Com certeza. E no seu livro você dá várias dicas de livros, né? Eu já vi que eu vou procurar vários outros, porque te inspiraram, né? E você fala... O livro foi lido em 2006, foi antigo, mas tem muita coisa aí, depois eu mando uma lista para você também. Tá na hora de lançar outro, hein? Tô devendo. Eu vi também que você falou bastante assim, que você leu bastante sobre gestão de pessoas, começou a focar nisso, né? E queria que você contasse um pouco como é que foi, de onde veio essa sacada, assim, de, poxa, eu preciso de mais informações em relação a isso. E o que você fez, né? Para poder se preparar melhor para essa liderança, né? Aquela história, eu caí de paraquedas, né, para dirigir um time, porque eu nunca tinha dirigido nenhum time, nunca tinha sido treinador, e me convida, eu fui para a Itália. E com o tempo, você começa a perceber que, primeiro, não era só a pessoa ser competente tecnicamente, né, a coisa ia além disso para o time. Né, a questão do people skills, né, das coisas mais humanas, né, das suas características, competências mais humanas, que chamam-se de soft skills, era algo importante. Você vai ver que a questão do grupo era fundamental. Né, como é que cada um resistia à tensão, como é que as relações se davam no momento de dificuldade. Então, grupo, precisava de gente certa para comprar o melhor grupo. Como é que escolhe as pessoas certas? Então, tudo isso começou a despertar interesse,
né? Pela necessidade que eu tinha, né? O interesse de fazer, a curiosidade e tal. E o tempo foi comprovando que realmente havia muito mais além apenas da questão técnica e estratégia. Então, assim, naquele momento, né, ao me ver naquela posição, né, de comando, de gestão de time e, de uma certa forma, né, me tornando um pouco um líder e querendo trabalhar e melhorar, né, nessa atribuição e nessa nova missão, digamos assim. E depois, com o tempo, assim, falando de quase 30 anos de carreira nessa área, eu diria que a minha missão ela é fundamentalmente desenvolver pessoas. Se a pessoa vem para trabalhar uma temporada comigo, passa um tempo trabalhando, jogando no meu time, né, conosco trabalhando, e ela não evolui, eu falei na minha missão. A minha missão é essa. Ganhar e perder é consequência de um trabalho, de um time, e é do esporte. Você vai ganhar, você vai perder. Mas não fazer com que as pessoas cresçam, evoluam de alguma maneira, desenvolvam algumas ferramentas, certamente é da nossa missão, é da nossa atribuição e responsabilidade. Então, quando nós não fazemos, de alguma maneira, nós não, né, cumprimos uma missão. Né? Acho que isso é importante que a gente tenha em mente. Então, isso cada vez se tornou mais forte em mim. Né? E eu digo sempre, eu já fiz tudo no vôlei, fazer outra coisa. Eu faço outras coisas, mas eu confesso a você que ali a minha paixão está ali, eu gosto do processo, mais do que outra coisa. E onde eu vou desenvolvendo novas formas de fazer, chega gente nova permanentemente, vai gente embora. Infelizmente, por exemplo, agora é um período horrível desse período, porque você tem que tentar trazer gente, é final de temporada, que a temporada foi interrompida em função dessa crise de saúde, né, do coronavírus, e trazer gente, dispensar gente. E esse é um dos grandes testes, eu acho, que para os líderes, pessoas que estavam, né, dispensar pessoas. Claro, há uma justa causa, ou esse é o momento, por exemplo, de grande reflexão na crise. Podemos até entrar um pouco nesse momento, que eu acho que é legal a reflexão. Que as pessoas falam. Se eu perguntar para qualquer pessoa aqui que trabalha com RH, que está conosco nesse papo aqui, e a maior parte está talvez nessa área, que é a coisa mais importante da empresa? Pessoas. A máquina eu compro, né? A tecnologia eu incorporo, compro também. Gente, não. Gente, eu tenho que engajar, comprometer, embarcar da forma correta, enfim. Gente é um bicho diferente. Aí, não, isso é tudo de uma crise. A primeira coisa qual é? Manda embora as pessoas. Primeiro corte que se faz é aonde? Gente. As pessoas. Então não há coerência, não há, né, um equilíbrio entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Né? O último corte deveria ser, né, na área de gente. Quando você não tem mais solução, negocia, faz, mas até ali não. Né? Tem um grande cara, estava até hoje estudando algumas coisas, num livro, o autor cita um ex-boss dele, um ex-patrão dele, que diz o seguinte: primeiro, cuide das suas pessoas. Depois do seu produto, depois dos seus resultados, seus lucros. Se você não cuidar da primeira coisa, das pessoas, nada importa das outras duas, porque não vão dar certo. Você não vai ter. Então, é algo que a gente realmente tem que pensar e pensar com carinho. Não é simples, né? Não é simples. Não, agora como é que eu faço? Né? Mas, de alguma forma, tentar, né, alinhar aquilo que a sua crença em relação às pessoas, até porque a crise vai passar em algum momento. E você vai precisar daquelas pessoas para reerguer, retomar o caminho, né, seguir em frente. A gente em RH acaba falando realmente muito aquela frase, demite-se pelo técnico ou pelo comportamental, né? Uhum. E aí eu queria ouvir de você quais os fatores que você considera que devem nortear essa definição entre um desligamento ou um desenvolvimento. O que para você pesa nesse momento para definir que muitas das vezes, né, a gente até com os nossos clientes, a gente vivencia isso, até porque às vezes tem sócios que têm posicionamentos diferentes, pensamentos diferentes em relação a um colaborador, enfim. Queria que você contasse um pouco como é que você vê isso. O que pode ser desenvolvido, o que para você é ponto de demissão, por exemplo. E aí, no caso, você acho que usou muito, não sei se o mesmo pensamento, a questão de às vezes ter que tirar um atleta, né? Às vezes não poder levar, vindo até no seu livro, que às vezes só podia levar 12, não podia levar 13, e aí essa coisa, como decidir, qual é o peso ser dado para isso, né? Vamos lá.
A pergunta é espetacular, porque você tem um espectro grande de coisas para falar. Você tem o dilema desempenho e cultura. Uma pessoa que entrega, mas não é alinhada com a cultura da empresa, ele pode trazer prejuízos futuros, né? E corroer um pouco a essência da empresa. Tem a questão de como ou quem trazer e como manda. Cada vez mais, a gente estudando um pouco disso e conversando com as pessoas com as quais eu converso permanentemente, o Varbo, o Basali e tal, nós, às vezes, seja para convocar para uma seleção, contratar para o nosso time, seja um time de esporte, às vezes a empresa começa a correr, a crescer rápido, tem investimento, precisa contratar. Quem você olha por primeiro? Normalmente, você olha o quê? O hard skill, ou seja, a competência. Se eu preciso na área, eu preciso de um programador, o cara ele programa rápido, o cara é tecnologia, então o cara tem que ser bom em tecnologia. Aí o cara é o Steve Jobs, traz o cara. Né? Levamos pouco tempo e, de um modo geral, a gente foca um pouco na questão da capacidade técnica dele. Vai resolver um gargalo, um problema da tua empresa. Legal. E aí, daqui a um tempo, você tem que mandar ele embora, porque você não aguenta mais. Por quê? Não é porque ele deixou de ser competente. É porque ele não tem disciplina nenhuma. Ele não se dá com ninguém, trabalha mal em equipe, não respeita prazos, não tem empatia, enfim, tudo errado, no sentido das relações e dos soft skills. Nós contratamos muitas vezes pela capacidade técnica, ou seja, pela excelência no seu hard skill, e demitimos, na maior parte das vezes, né, pelas deficiências que ele apresenta nos people skills, ou seja, nas questões que são mais ligadas à questão humanas. Dedicar um pouco mais de tempo e tentar, que não é simples, vocês são da área e conseguem talvez elaborar e elaboram com certeza, né, um processo um pouco mais seletivo nesse aspecto. Né? Porque, por exemplo, a pessoa ela pode... Warren Buffett, que é um dos maiores investidores, se não o maior investidor do mundo, ele diz o seguinte: eu contrato as pessoas pela integridade e energia. O cara correto, a tal integridade é, enfim, o primeiro ponto. É o ponto 0001 ponto. Segundo ponto, a energia que ele tem. Né? Porque a competência, a energia e tal, tem mais um ponto. Mas assim, e se ele não tiver o primeiro, esquece os outros. Então não tem como. Mas uma pessoa com energia, disciplina e tal, você consegue treiná-la. Né? Quando você cai no dilema disciplina, perdão, cultura e desempenho, a minha grande pergunta é a seguinte: o que é mais difícil, ou digamos, o que é menos difícil? Né? Capacitar alguém tecnicamente, que tem, obviamente, um mínimo, né? É um cara obviamente incompetente e com pouca capacidade de aprendizado, né? Que tem uma capacidade de aprendizado legal e energia. Ou você mudar os valores de uma pessoa. Essa é a grande questão. Eu acho que é menos complexo, não é que seja tão simples, treinar tecnicamente alguém. E que tipo de mensagem eu estou mandando para o restante da equipe se eu privilegio alguém que não está alinhado com os nossos valores, né, porque ele entrega? Vai parecer assim, olha, pode entregar de qualquer maneira. Pouco importa se você burlar algum dos nossos. Eu costumo dizer que você tem uma decisão difícil para tomar. Poxa, eu tenho que ir por aqui ou por aqui, na empresa. Às vezes as empresas, como é que se diz? Elas colocam em palavras e na parede da empresa os princípios que norteiam naquela instituição. Está lá os valores da empresa. Né? Hoje se faz muito. Então, se tem uma decisão difícil de tomar, olha para lá. Se a tua decisão, em alguma medida, ela fere alguma daquilo, não faça. Se ela não fere, faça. Riscos, errar, acertar, é do jogo. Aprende. Agora, eu não posso transgredir naquilo ali. No resto, todos nós vamos errar em algum momento, de alguma forma. Né? Então, acho que isso aqui é importante. Mas eu diria que isso é algo que a gente tem que não apenas pensar e refletir permanentemente, porque a gente está falando de trazer pessoas que são, como todos aqui concordam, né, a grande riqueza, o grande tesouro dos times, das empresas, né? E entender. São os certos, nem sempre os melhores. O melhor pode não ter uma série de características que sejam importantes para a gente. Então, eu acho que é elaborar um pouco mais isso, trabalhar, prestar um pouco mais de atenção nessas questões, né? Porque depois o tempo pode mostrar. Isso aí que acontece também muitas vezes, agora no momento de crise, a gente observa isso. Um amigo estava falando com o CEO de uma empresa, agora há 3 dias atrás, conversando, e foi Bernardo, a gente tem que contratar muito rápido. A empresa crescendo muito rápido, na tecnologia, e-commerce, e aí receberam investimentos, né, grandes de um investidor internacional, e aí eles tinham que
entregar aquilo que eles estavam prometendo como crescimento. E aí veio a crise. Pum. Aí o que acontece? Eles começaram a avaliar quem é que a gente corta, quem é que a gente mantém, e começaram a ver que uma série daquelas pessoas que eles tinham contratado ou eram low performance, ou não estavam, né, eram pessoas que não performavam tão bem, ou não estavam totalmente alinhados, porque o processo de integração, não houve integração, houve contratação e jogaram lá dentro. E aí a crise os obrigou a olhar mais sob a lupa de quem é que realmente eu tenho que trazer. E aí tiveram que desligar algumas pessoas, era realmente necessário. Mas eu diria, o erro não está nem nesse momento. Certamente todos eles fossem essenciais, ele faria um esforço redobrado. Se ele tivesse feito uma seleção melhor, mais acurada, com um pouco mais de tempo, o tempo foi um pouco contra ele, e talvez ele não tivesse demitido quem ele teve que demitir, ou ele viu que eram demissíveis sem nenhum problema maior, entendeu? Não tem nem dúvida, né? Nesse caso, não tenho nem dúvida. Entendi. Deixa eu ver aqui, ó, que mandaram uma pergunta. Vamos lá. Bernardinho, o que você enxerga de comum em treinamento corporativo e uma equipe de vôlei? Da Elza Leão. Eu acho que tudo é treinamento, né? Eu acho assim, por exemplo, o que no treinamento de vôlei a gente faz? É claro que tem muito físico, nós estamos no esporte, normal, mas você desenvolve uma técnica. Você trabalha com equipe de vendas, você desenvolver técnica de vendas. O que eu estudo com o meu time? Eu estudo o adversário, eu estudo o nosso time para ver a performance, a estratégia, como é que vai ou não vai. Se eu estou trabalhando com uma equipe minha, eu quero ver quais são as estratégias do meu rival, do meu adversário, do meu concorrente, como é que eu posso trabalhar melhor o meu produto para que eu seja competitivo. Treinamento é desenvolvimento de capacidades, né? Então, nós vamos, treinar jovens líderes que vão atuar frente, né, outras equipes, pessoas que saem de uma determinada área, avaliamos ali um potencial para isso, vamos então fazer numa empresa média, né, a capacitação dessas pessoas para partirem de um campo apenas técnico para um campo de liderança. Você tem que trabalhar com essa pessoa os skills de liderança, que a partir desse momento ele tem que passar a dar mais feedback, a estar mais próximo, né? E essa é uma outra questão que a gente tinha conversado anteriormente. Um momento como esse, muito home office, distanciamento, etc., físico, como é que a gente trabalha com as pessoas, né? Agora, mais do que nunca, é fácil, né, estar próximo, né, da sua equipe. É você acordar e dar um bom dia para a pessoa, e aí, fez o seu exercício, deu, enfim, sabe, você está ali, até você pessoal, né? Você não perde tanto tempo em transporte, você está muito mais aqui, você consegue manter o contato. O fato de você estar separado fisicamente não significa que você tem que estar afastado do seu time. O Simon Sinek, um dos grandes, né, pensadores modernos, ele diz o seguinte: grandes equipes não são aquelas que trabalham no mesmo lugar, são aquelas que trabalham juntas. Então, a conexão permanente é fundamental, né? Até porque as pessoas podem se sentir um pouco sozinhas nesse momento, né? Então, a gente tem que estar ali, né? Eu acho que é como você fazer essa aproximação, né? Essa proximidade, né? Mesmo à distância, não é nenhum problema. E eu diria até muito como esse, porque tanta informação, tantas preocupações naturais, desde a saúde ao mercado, como é que ele vai se comportar, é ainda mais importante a proximidade, né? Que esse contato ele seja ainda mais próximo e permanente, né? Mais vezes a gente fazer isso. Nesse momento, então, é fundamental, né? Ainda mais que tem muitas empresas que estão trabalhando com as equipes em home office, né? Claro que não adianta também estar junto e estar desconectado, né? Que é o que você está falando. E aí, nesse momento, então, que não está junto nem fisicamente, né? É importantíssimo que consiga encontrar o seu meio de se conectar com as pessoas da sua equipe, né? Com certeza. É fundamental. Deixa eu ver mais aqui, que tá bombando as perguntas aqui. O que é mais difícil unir em equipe com qualidade ou dar qualidade a um time unido? Do Rodrigo. Peraí, repete, que falhou no início da pergunta, perdão, repete a mim. O que é mais difícil unir em equipe? Com qualidade ou dar qualidade a um time unido? Unir em equipe com qualidade? Entendi. Se é mais fácil capacitar as pessoas tecnicamente ou criar comprometimento entre elas no sentido da união do time, né? Por isso que eu digo, a coisa mais importante é você contratar gente primeiro. Gente que você vê que, né, primeiro tem esse espírito do team first attitude, ou seja, uma atitude de time por primeiro.
que está disposto e gosta da questão de trabalhar em equipe. Tem isso como um dos seus traços de personalidade, né? Então, no processo de seleção, isso é importante. Muitas vezes a pessoa, mas você motiva alguém. Primeiro passo na questão da motivação, do processo de motivação, é a seleção da pessoa. Se aquela pessoa não for apaixonada por aquilo, ou não precisar muito daquilo, ou a gente não entender que aquilo ali é um propósito de vida dele, fica difícil ser motivado depois. Então tem que ser muito no início aqui. Mas eu diria que escolher as pessoas certas, para que você possa ter um time unido, e um time unido vai trocar informações, vai se capacitar, né? Vai, enfim, compartilhar coisas que os tornaram mais capazes. Eu acho que o primeiro passo é um engajamento num propósito comum, ou seja, a união. A capacitação técnica ela virá e vai acontecer. Claro que não contratar ninguém, o pessoal super unido, mas não tem nada de nada. Aí não tem como. Mas, tendo uma base, eu acho que a prioridade número 1, eu poria como um dos principais valores da empresa, é o que a gente chama de team first attitude, ou seja, uma atitude de time por primeiro. Então, ou seja, da união, realmente da questão do comprometimento, de entender que o nome, a gente fala isso no esporte, o nome que importa é o nome que está aqui na frente, que é o nome do time, Brasil. E aqui atrás tem o nome do jogador, com o seu número. Isso ok, tem importância, mas esse é o nome que realmente importa. Então, eu diria que eu daria a primeira opção de um time unido, você escolher pessoas que tenham essa característica e vontade de trabalhar em equipe, fazer parte de um grupo realmente coeso, e aí você consegue capacitar, acho que de uma forma muito mais natural. Com certeza. Tem uma pergunta aqui do nosso diretor, que essa eu não posso deixar de perguntar. E quais são os desafios do líder para manter uma equipe de alta performance de maneira contínua, né? Até vi no seu livro que a questão, a gente chegava no topo e você não estava satisfeito, qual é o próximo desafio, qual é o próximo desafio, e como manter, né? Porque a gente sabe que às vezes ganha, às vezes perde, é assim, né? É normal. Eu vi bastante no seu livro, não contava só vitórias, contava as derrotas também, como se superou nesse sentido. E eu vou até repetir aqui, porque tem gente perguntando, gente, o livro Transformando Suor em Ouro, né? A propaganda aí. Mas é porque o pessoal está perguntando. Olha, não vai emprestar, não. Compra um. Não vou emprestar, não, porque eu rabisquei todo ele. Porque eu marquei quase o livro inteiro, né? Porque é tudo interessante. Eu falei, gente, eu tô assim, tô lendo o livro, tô marcando tudo. Mas, enfim, como é que é para manter essa equipe motivada? Eu acho que... Não é um processo simples, né? Eu diria assim, a gente sabe que no caso do vôlei, no caso do esporte, você tem algumas metas, né, intermediárias. Você tem lá o Campeonato Mundial, você tem uma Olimpíada, aí vai outro. A empresa tem lá o trimestre, o semestre, o ano. Mas é o que o Simon Sinek chama, e ele até escreveu um novo livro chamado The Infinite Game, o jogo infinito. Né? O que é isso? Uma empresa, ela quer perdurar, deixar um legado, ser longeva. Não tem um prazo de término daquela empresa. Tem um projeto que tem um prazo, depois tem um outro, mas é um jogo infinito. Quando nós também embarcamos pessoas, selecionamos pessoas, aquela pessoa tem um growth mindset, um mindset de crescimento. Ou seja, ela realmente quer aprender, ela quer crescer. Essa é outra coisa também. No nosso caso do esporte, tem um elemento que é terrível nesse aspecto, que é o seguinte, a imprensa, as coisas todas, você ganha, conquista, você é o melhor do mundo, tal. E isso pode gerar o quê? Uma certa acomodação, egos e vaidades se exaltam, digamos assim. Então você tem que realmente ser um pouco o fio terra, conexão, apertar. Se o cara é tão bom, chegou lá, coloca a meta mais dura, ele vai ter que se esforçar para poder entregar aquilo ali. Mas eu diria que a grande questão a gente tem que realmente trazer para dentro pessoas que têm essa mentalidade de aprender. Tem dois modos, Dani, que eu acho que são fundamentais. Eu quero ter pessoas que tenham permanentemente ligado o que eu chamo de learning mode. O modo aprendizado sempre ligado, o modo aprendizagem. Sucesso é aprender sempre, aprender sempre. Então, aquele cara está disposto a aprender, ele chegou lá e entregou, ele está disposto a continuar crescendo para entregar lá na frente.
Então, acho que a gente precisa realmente de pessoas que tenham esse tipo de característica, de mindset. Ou treinar, gerar desconforto. Não existe aqui, né, alguém botou sair da zona de conforto. Eu falo, eu não sou um treinador, eu sou um provedor de zona de desconforto. Não existe crescimento aliado a conforto. Porque não significa que você não vai ter momentos de prazer, claro que sim. Mas assim, é um processo que exige sacrifício. Né? Não existe um atalho para aquilo ali, é sacrifício, é dia a dia, é degrau por degrau. Né? Nosso caso tem até dor física envolvida, porque você, muscularmente, né, você sente. Então, eu diria que a forma é as pessoas corretas, manter esse modo de aprendizado permanentemente ligado, né? Alguém que se acomode, não queira mais e acha que deu para ele, mas o time está ganhando, mexe no time, ele vai começar a perder. Pior, tem duas coisas que a gente tem que abominar. Mas nós sempre fizemos assim, não adianta mais. Ainda mais num momento como esse. O mundo será diferente, mas isso serve para sempre. Né? Então, não abomine isso de sempre fizemos assim e vai continuar dando certo. Não vai. Temos que pensar em crescer, inovar, o que há de diferente e melhor por aí. Segundo, abominar, eu falei eu falei, agora eu vou lembrar daqui a segunda frase que eu ia dizer, mas tem um outro modo que eu acho que é importante, que é o crisis mode. Eu falei do learning mode e o modo crise. Por que o modo crise? Você pensa assim, ano passado, crescemos, entregamos, batemos todas as metas, bacana. Aí você pensa, esse ano eu posso contratar um pouco mais, talvez eu não precise nem me esforçar tanto, acho que eu posso, né, ser um pouquinho mais, baixar um pouquinho o volume de treinamento, etc. Porque, afinal de contas, chegamos lá. Aí vem a crise. Aí você está de guarda baixa, você vê que você poderia ter. Nós vamos sair da crise. Eu tenho certeza que nós vamos ouvir 1000 vezes assim. Poxa, a crise me ensinou muito isso aqui. Poxa, a crise me alertou para esse detalhe. Mas por que só a crise te alerta? Quando você está muito assertivo, muito ligado a tem que fazer, que eu falo de manter o modo crise ligado o tempo inteiro, você está guarda alta, prestando atenção aos detalhes. Nada passa, né, de uma forma irrelevante, tudo tem relevância. Né, porque a questão está nos detalhes. Então é importante que a gente faça isso. Entendeu? Então eu acho assim, o líder, de uma certa maneira, ele é um provocador de inconformismo. Né? Ele tem que alimentar o inconformismo das pessoas. É aquela máxima, tá bom, mas pode melhorar. É aquela coisa, abominar, não, mas nós entregamos no passado. Lembra o seguinte, o sucesso do passado não te garante nada no futuro. Uma única coisa que o sucesso do passado te garante, expectativas mais altas e responsabilidades maiores. Então, vamos trabalhar nesse sentido. Show, excelente. Nossa, estava aprendendo muito. Eu vi também no seu livro, antes de ir para as perguntas das pessoas, sobre a roda da excelência, né? Que você fala, e depois você evolui aí para nova escala de valores. O que você vê, o que você pode contar um pouquinho para a gente, dar só uma pincelada aí sobre a roda da excelência, né? E como foi né, esse plus para nova escala de valores que mudou. Tá bom. Um pouquinho. Vamos lá. A roda da excelência, ela surge em função da inspiração que uma pessoa me trouxe, que foi um cara chamado Coach Wooden. Nós até traduzimos um livro dele chamado... da coletânea que nós temos, Coach Wooden, Paixão pela Vitória. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome, vou pegar ele aqui e mando para você também, vai mandar para a turma. Coach Wooden, ele foi treinador de uma universidade americana e ganhou 10 títulos universitários americanos. Era um cara, assim, super bem sucedido na área dele, e um professor. Faleceu aos 90 e tantos anos, um senhor, assim, admiradíssimo no esporte americano, na Universidade da Califórnia. E ele disse o seguinte, ele era um professor, um cara de valores, ele tinha uma série de princípios que eram inegociáveis. Eu acho que princípios são realmente negociáveis. E ele desenhou uma figura chamada Pirâmide do Sucesso. O que era isso? Segundo ele, as pessoas, para, digamos, ter sucesso, na definição de sucesso que você entender como sendo sucesso, que também é algo que você pode definir de N forma, ele tinha uma definição de sucesso, que eu acho que é legal, ela é meio filosófica. Ele dizia o seguinte, sucesso é a paz de espírito proveniente da consciência de que você fez o seu melhor. Você fez o seu melhor. Poxa, você é um cara bem-sucedido, você entregou o que você tinha para entregar.
Você vai perder eventualmente, que o outro tem mais potencial, consegue fazer, é do jogo. Mas você fez o seu melhor. Não há arrependimentos. No regrets, né? Essa é a definição de sucesso dele. É óbvio que ele queria ganhar, mas dar tudo era, né, 100% do potencial, era o que ele realmente vinha como definição de sucesso. Ele desenhou essa pirâmide, que ele dizia que uma pirâmide tem uma figura de algo milenar, né, quase que eterno, né? E que aqueles blocos, segundo eles, da disciplina, da valorização do time e tal, eram eternos. Ok? E aí eu pensei comigo, eu pensei naquilo, que bacana. Vou desenvolver uma roda, que a roda nos dá uma sensação que é de dinamismo, um mundo mais dinâmico, em permanente movimento. E aí eu, né, em cima daquela ideia, construí uma roda com os valores que eu achava importantes, né, as ferramentas importantes, e a roda, né, sobre uma estrada, que é a estrada do planejamento. Como, né? Nós vamos chegar lá. As metas lá, né, quer dizer, as conquistas lá, as metas aqui, e uma roda para a gente poder trilhar com essa roda. E é óbvio que o mundo em permanente evolução, e as ideias também, eu queria uma escala de valores. Até para mostrar o seguinte, o empreendedor ele sai daqui e quer chegar lá. Mas não é assim que ele vai. Ele vai assim, ó. Aí cai um pouquinho. Então, é quase como se fosse uma escada. Não existe um direto. É uma escada. Um esforço, um degrau, outro degrau, outro degrau, e você tem esses valores. A integridade é a base de tudo. Né? O cara botou aqui, Mamba Mentality, o Danilo botou, exatamente. Mamba Mentality é a mentalidade e um pouco da forma como o Kobe Bryant, esse jogador de basquetebol que faleceu drasticamente há pouco tempo atrás, ele usava isso, que era treinamento. Né? Tem uma coisa que nós usamos na seleção, que é o seguinte, que é um pouco o Kobe Bryant fala mais recentemente, eu falo isso, que é, eles podem ter mais talento que a gente. Eles podem over-talent a gente. Mas não vão overwork a gente, não vão trabalhar mais do que nós, do que a gente. A única coisa que as pessoas têm que entender que elas têm controle sobre, nós só temos controle sobre uma coisa, que é o quanto de trabalho e dedicação nós colocamos naquele projeto. Eu não tenho controle sobre o meu talento. Meu talento está aqui, eu posso ajudar a trabalhar um pouquinho para melhorar um pouco a minha capacidade. Meu talento, a Pai do Céu me deu um pouco mais ou um pouco menos. Mas eu tenho absolutamente controle sobre o que eu vou colocar ali. Alguém perguntou ali, mas como é que você trabalha a disciplina? Vou citar outro exemplo para vocês. Eu dou aulas na PUC, agora está sendo online, está em segundas-feiras, para jovens empreendedores, aulas de liderança para jovens empreendedores. E uma das coisas que eles mais se ressentem, e eles admitiram no semestre passado, é que eles não têm disciplina. Procrastinam, não lidam bem com processos, né? Prazos. Não, eu faço no meu tempo tal. Eles admitem isso. E há como você treinar. Tudo é treinável. Muitas coisas. Disciplina, você treina disciplina. É o seguinte, faz um a fazer para amanhã. Tem um livro, Arrume a Sua Cama, que ele fala de disciplina na primeira coisa. Então, eu vou arrumar minha cama quando acordar. Levanta e arruma a sua cama. Se eu não fizer, você não tica aquilo ali. Você fala, cara, tem que treinar. Lá na PUC, uma das coisas que me incomodava quando estávamos lá, é que a garotada usava demais essa ferramenta que é o telefone celular. Excessivamente, vício. Né? Vício. Porque é só para consultar alguma coisa, ver um grupo do WhatsApp, sem nenhuma necessidade premente. E aí, ó, vem cá, vamos fazer um pacto aqui, vamos treinar? Durante 2 horas, que é o tempo que dura a aula, ninguém pega o celular. Fala para um jovem, 18, 19, 20, 21 anos, que ele não pode pegar o celular por 2 horas. É claro que nós temos a integridade como a base da relação. Se ele tem uma necessidade, meu pai está doente, então, por favor, fica ligado e fica atento. Mas fora isso, é treinar. Leitura. Ah, mas eu não consigo, não tenho disciplina para ler e tal. Coloca uma meta. Diariamente ler 10 páginas. Com o mínimo, 10 páginas. Um pacto. No final do mês você vai ter lido 300 páginas. Lê 1,5 livro, 2, dependendo do tamanho do livro. Como mínimo, treina. Põe ali, treina e se cobra. Faça de você mesmo seu próprio treinador. Você põe lá, a lista, eu tenho que fazer isso. Você colocou. Você se comprometeu lá. E digo mais, se você não fizer e olhar para aquela lista, vai ficar frustrado. Pô, não fiz, fraquejei. Se fizer, pô, bacana, entreguei mais uma vez. Acho que vou passar para 15. Entendeu? Eu vou fazer 15 aqui. E aí você vai. Essa é a ideia. E é o que eu tento passar para as pessoas. Ah, muito bom, muito bom. Bom, tem tantas perguntas que não vai dar para a gente fazer toda. Eu até liberei as minhas para fazer do pessoal que está entrando aí. Mas deixa eu separar aqui uma bem legal. Na verdade, deixa eu fazer uma minha enquanto o pessoal está separando aqui para mim. Que nesse cenário que a gente está vivendo, né?
Muitos líderes estão aí com esse grande desafio de fazer a gestão das suas equipes em home office, né? Então, é aquilo que a gente até falou antes, às vezes o fato de estar junto não significa, de estar junto fisicamente não significa que está junto, né? E aí, num momento desse que não está junto fisicamente, como é que você vê esse desafio? O que pode ter de dicas para que essas lideranças consigam conectar as suas equipes? Sabe que, assim, a tecnologia hoje nos mantém ali informados. Eu faria uma coisa, ao invés de, né, fazer a conexão, seja através de um hangout com a equipe, seja individualmente, que eu acho muito importante você ter, que é uma das minhas dificuldades, esse, né, permanentemente estar, né, contactando mais individualmente as pessoas, mas do tipo, esse é um momento que uma das grandes skills de liderança, na minha opinião, é saber ouvir. E mais do que nunca, nós temos a condição de colocá-los lá para falar. As pessoas estão angustiadas, estão ansiosas, estão, né, fazendo o que eles falem. Então, se conecte com eles para saber deles. Se conecte com eles para saber o seguinte: há três elementos, três níveis que eu acho que são fundamentais nesse momento. Você tem que manter, né, equilibrados. Primeiro é o nível físico. Fazer algum tipo de atividade que, né, se não faz, passe a fazer. Se já fazia, continue fazendo. Claro, eventualmente num ritmo menor, em função da nossa, né, nosso isolamento, quarentena e tal, estamos mais fechados. Manter o nível físico minimamente. Então, através do exercício, da alimentação e de sono. Dormir corretamente. O nível espiritual. Algumas pessoas são religiosas, então orarem, etc., tal, manterem a sua fé. Outros vão meditar. Eu tenho feito meditação. Outro livro interessante, 10% mais feliz. Fala sobre meditação, recomendo. Super bacana, fácil de ler, né, super inspirador. Então, meditar, etc. O terceiro livro é o livro mental. Dois aspectos aí. Primeiro, o de capacitação. Vamos desenvolver a nossa capacidade, lendo, fazendo curso online, estudando um pouco mais daquilo que a gente tem interesse ou que precisa estudar para nos desenvolvermos, né? E o outro livro que tem a ver com o mental, que é o equilíbrio. No sentido de não entrar em, né, depressão, etc. Ou seja, emocionalmente estar equilibrado. Eu acho que sob esse ponto de vista, eu diria que os líderes têm talvez uma função importante, né? Ao perguntarem deles, ao quererem saber deles, ao se aproximarem deles, mais do que nunca ser transparente. Mostrar também a sua vulnerabilidade. Eu acho que é muito importante isso. A humildade do líder. O líder não é um ser especial, é um como eles, mas que assume responsabilidades, que está disposto a carregar o ônus que a liderança te impõe. Acho que isso é muito importante que as pessoas saibam, que há uma série de ônus, né? Não é apenas um privilégio de sim ter uma grande equipe, mas certamente há um ônus a ser carregado. Legal. A gente vai. Todos os livros que você está indicando aí, a gente vai publicar na nossa Legal. rede social para dar de dica para a galera que está assistindo, tá? Então, separaram aqui para mim. Você contratou da Lu Maia, você contratou alguém tecnicamente razoável, mas com uma energia elevada? Outro livro, tá? Ah, legal. Simon Sinek. Vamos lá. Se eu contar vários. Eu vi algum potencial técnico, obviamente, mas era um cara, digamos assim, que performava ainda mediamente, mas com capacidade de desenvolvimento enorme, entusiasmo lá em cima. Eu vou dizer uma pessoa que tem isso, né? Quando o Bruno chegou à seleção, meu filho chegou à seleção, ele era o terceiro levantador, etc. Tal. E ele conquistou muito mais por essa determinação, essa disposição, que o Bruno talento inato. E se transformou num cara de muita performance, de alto, elevado, desempenho elevado, em função dessa característica de determinação, de energia positiva, permanentemente, essa busca, entendeu? E tem vários exemplos. Eu tenho uma menina chamada Amanda, que joga comigo hoje, que chegou a ser uma menina aqui com potencial médio, que veio do interior do Rio Grande do Norte, chegou muito jovem aqui, depois rodou, alguns voltou, está comigo de novo jogando. Ela venceu pela disciplina, determinação no treinamento, sabe? Essa obstinação de evolução, de crescer, de melhorar, sendo parte, demonstrando realmente essa questão de liderança. Não é a melhor jogadora, é a capitã do time. Então, tudo isso é importante. Eu acho que eu tenho vários exemplos dessa natureza e eu diria que são pessoas exemplares e acho que necessárias. Né? Quando eu falei do Buffett, ele fala sobre integridade, ele fala sobre capacidade de aprender e energia. A pessoa que tem capacidade de aprender e tem energia, traz para dentro.
vai para dentro, porque ele vai aprender rápido, aí que ele vai se interessar, vai fazer essa energia contagiante que faz com que as coisas, né, sigam como tem que seguir. Ah, que bom. Tem mais uma aqui, da S. Machado, né, que tá assim. O atleta de ponta, desde o início, está preparado à competitividade? Como instigar isso a outras áreas? Como é que é? O atleta, Em outra, o atleta, não, o olha, atleta não. de ponta, Ah, fala. o atleta de ponta, desde o início, está preparado à competitividade? Como instigar isso a outras áreas? Não, ele não nasce preparado para competir. Pode até ter uma característica mais competitiva e tal, mas ninguém está preparado. Imagina pegar um garoto, melhor competitivo que seja, e você tá ele entrar numa final olímpica, ele vai travar. Ele vai choke, como os americanos dizem. Não tem jeito. É um processo. Mas você pega um trainee que chegou na sua empresa e querer que ele vá para uma reunião amanhã para tomar uma decisão que vai, né, determinar o rumo da empresa nos próximos 10 anos. Você vai... É uma carga sobre ele que ele não tem capacidade de absorver. É um processo. Ele vai desenvolvendo a capacidade, né, competitiva dele, ele se sente confiante, para ver que ele tem os skills dele, que ele vai... Então, tudo é um processo. Alguns passaram por esse processo mais rapidamente, outros levaram mais tempo, né? Mas tendo energia, disposição, eles vão aprender e vão chegar lá, né? Alguns vão lidar melhor com isso, outros pior. No esporte tem rotulam muitas pessoas. Não, aquela pessoa lá é amarelona, ou seja, na dificuldade ela não entrega. Isso é de uma crueldade e, além de tudo, de uma injustiça enorme. Sabe aquele cara que recebe todas as últimas bolas para definir? Em tese, tem 50% de chance de êxito ou não. Tem outro time mais lá. Aí, quando ele erra, tá vendo? O cara errou. Não... Quando ele acerta, não tem mais obrigação, porque ele tem talento. Então, o peso está ali. O fato é, né, ele pode não ser a pessoa mais adequada para definir aquela situação. Mas ele tem como dar a contribuição dele dentro de um time, que é o time que faz com que a coisa aconteça. Não pode estar. Nós só dependemos de uma pessoa só. Você pode ver. Michael Jordan diz isso. Maior de todos os tempos do basquete. Eu posso até ganhar uma partida, é o cara que vai lá e fecha um grande contrato. Mas jamais ganharia um campeonato. O campeonato tem a ver com, né, o ano da empresa, tem a ver com... Então, para isso, precisa de um time. Inteligência, no sentido de capacidade, né, e trabalho em equipe, vencem campeonatos. Talentos, vencem uma partida. Show. E aí, como nosso tempo já está acabando, passou tão rápido. Hoje é quinta-feira, né? Então, daquele famoso hashtag TBT. Queria saber de você, aproveitando, né, esse momento, saber de você um momento que foi um dos mais marcantes na sua vida, né? E que você gostaria de voltar, enfim. E por quê? Gostaria de voltar para vivenciar aquilo e por quê? Eu tive, assim, né, uma oportunidade, um privilégio, né, enfim, de oportunidade dada pelo ex-presidente Nussmann, que foi do Comitê Olímpico e da Confederação de Vôlei, de ser o treinador de uma seleção. Um cara que está no esporte, fazer parte da seleção do seu país e depois como treinador do seu país, assim, é o máximo que poderia se querer, né, e que eu realmente quis e cheguei lá, e, enfim, para mim foi um prazer enorme. E nós tivemos momentos assim, incríveis, conquistas maravilhosas, ouros olímpicos, campeonatos mundiais, feminino, masculino, tantas coisas bacanas. Mas, obviamente, um momento como 2016, no Rio de Janeiro, a minha cidade natal, no meu país, uma Olimpíada, que é a competição mais importante, né, no esporte, não futebol, né? Esse é o momento, talvez, do ponto de vista esportivo, o mais significativo. Com meu filho em campo, em quadra, como capitão do time, quer dizer, olhando, né, assim, de fora, agora como observador, cara, não dá para pedir algo mais especial, né, no esporte. No Maracanãzinho, que é um pouco, né, um templo do voleibol brasileiro, desde o Maracanãzinho antigo, diferente do que ele é hoje. Então, tudo isso, certamente, fez daquele momento muito especial. Mas foram muitos momentos especiais. Mas se perguntar, assim, claro, mas o que você realmente, qual é o amor nessa história toda? Não é por aquele momento. Aquele momento é uma consequência, é uma cereja do bolo, né? Aquele drink de... Mas é o processo, é o dia a dia. Eu me lembro da gente isolado em Saquarema treinando,
E aquilo ali me dá um prazer enorme. Na URCA, onde a gente treina com as meninas diariamente, e no domingo, e né, os soldados às vezes estão lá trabalhando e falam, porra, Bernardinho, domingo? Aí eu brinco dizendo, não, eu sou o pastor Bernardinho, domingo vamos, né, vamos treinar. Mas assim, é um prazer pelo processo. O dia a dia é aquilo que me move. Bernardinho, muito obrigada. Pena que passou tão rápido. Muito obrigada. Quero agradecer em meu nome, em nome de toda a equipe Atua, nossos diretores que estão aí nos assistindo, toda a equipe back office, que estava todo mundo super animado com esse momento. Então, quero te agradecer imensamente aí por você estar com a gente. Conta com a gente o que precisar, tá bom? E quem sabe, vamos ver se a gente faz uma outra. Vamos nessa. Ó, Dani, obrigado aqui, pessoal. Né? Obrigado, pessoal da tua gestão. Dani, brigadão por tudo aí. O pessoal que esteve conosco aí, obrigado pelas mensagens, pelo carinho. E vamos nessa. Vai passar, vamos em frente. Obrigada. Resiliência, vamos em frente. Beijo grande. Tchau, tchau.